fd.name e coloca o nome dos campos. Legal. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma estrutura de repetição e essa estrutura de repetição vai ser um do while. Faça enquanto não for rs.eof, ou seja, enquanto não for o final do meu record set, faça o que estiver aqui dentro. Eu não preciso colocar o ActiveCell.offset 1,0, porque eu não estou pulando linhas da minha planilha. Eu vou fazer o controle de inserção pelo número de linhas e colunas. Legal. Primeiro passo que eu preciso fazer, o nosso SQL está aberto aqui ainda, certo? E ele está posicionado no meu primeiro registro. Então o que nós vamos fazer é incluir os dados aqui no nosso SQL, na nossa planilha. w.cells ln, call, ponto value igual a rs.fields. Qual é o nome da nossa primeira coluna? Não lembro o nome. Então eu vou usar aqui 0.value. 0, quando nós temos um record set aberto, o nosso registro tem várias colunas. A primeira coluna, ela tem o número 0. Então, se tem 4 colunas a minha consulta, a minha primeira coluna é a 0. Se nós analisarmos o nosso banco de dados, vamos lá puxar o nosso banco de dados. Na nossa área de trabalho, quantas colunas eu tenho lá na minha tabela? Vou abrir aqui a minha tabela de dados. Então, se nós observarmos, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 colunas. A primeira coluna chama-se identificação. Então, lá na minha ferramenta, aquela que nós estamos criando de importação, identificação é o item 0, é o índice 0. Vamos voltar lá. w.cells ln, call, mais value igual rs.fields 1.value. Se você sabe o nome do campo, então você pode vir aqui no lugar do número, abrir aspas e escrever, por exemplo, identificação. Acho que é isso, não é? É isso mesmo. Identificação, que é o primeiro campo. E aí não importa a ordem que ele está trazendo no record set, ele vai colocar naquela célula identificação. O segundo campo chama-se data, então eu vou abrir aspas aqui e vou colocar data. Você pode usar qualquer um dos métodos, tanto o número quanto a sua, o índice, o número ou o nome do campo como referência aqui não tem problema. w.cells ln call mais 2.value vai ser igual ao rs.fields. O próximo campo chama-se descrição, então eu vou colocar aqui descrição.value. w.cells, linha, coluna mais 3, ponto value, igual ao meu record set. O field agora chama-se descrição 2, ponto value. Se nós analisarmos aqui a descrição 2, tem um espacinho aqui no 2? Tem. Então eu preciso obedecer isso aqui colocando um espacinho no 2 também. Vamos ver se vai dar certo. Depois na execução, w.cells, ln, call mais 4, ponto value igual rs.fields descrição 3 ponto value. Se nós analisarmos aqui, não tem espaço na descrição 3, então eu não preciso colocar o espaço aqui. Então essa é uma forma. Assim que eu faço a inserção de todos os dados do meu record set, eu preciso fazer algo antes de mandá-lo lá para cima. Eu preciso definir aqui que a minha coluna é igual a 2 de novo, para que ele possa zerar a minha coluna para começar a gravar na coluna 2 outra vez. E eu preciso usar esse comando, rs.moveNext. Ou seja, ele vai pegar o meu registro, o meu record set, e vai passar para a próxima linha. Se ele tem 250 mil linhas, ele vai fazer esse processo 250 mil vezes. Para facilitar a explicação, eu vou colocar aqui tbdados2, que tem 10 registros apenas, para que você possa ver o debug desse processo. Depois que ele chegar aqui no final do meu record set, não há mais dados para inserir. Então eu preciso fechar o meu record set, eu dou um rs.close, e no final do endif, mdb.close. Eu não posso fechar o banco de dados aqui embaixo, porque se o if, logo no primeiro if, ele identificou que eu cheguei no final do meu record set, e eu colocar o mdb aqui dentro, ele não vai fechar o mdb quando concluir o processamento. Então eu preciso colocar o fechamento do meu banco de dados nesse ponto do processamento. E aí, nós vamos matar todas as nossas variáveis e vamos mandar uma message box para o nosso usuário que vai ser processo de importação concluído.
Além da message box, para saber o que ele está fazendo, eu posso incrementar aqui nessa nossa rotina. Veja só, dentro do while, eu vou pedir para que ele faça, dentro da status bar, application.statusbar, escreva o seguinte: inserindo registro, número, e aí eu vou colocar a minha variável ln. ln é o número de linhas, não é necessariamente o número do registro que eu tenho lá no meu banco de dados. Primeira linha ele fez isso aqui, então como ele vai começar aqui na linha 2, eu vou dar um ln-1 para que ele possa indicar o registro certinho que ele está inserindo. Vamos depurar o código, ver se tem algum problema. Nenhum problema encontrado. Vou fechar a minha banco de dados do Access e agora nós vamos fazer um teste debugando esse código. Assim que eu pressiono F8, nós vamos começar aqui o processo, definir as minhas variáveis e aí vou selecionar a minha planilha. Abrindo a conexão, ele vai achar uma função chamada conexão MDB, veio para a minha função e criou a string retornando para o meu banco de dados essa string. Ele conseguiu abrir, não mostrou nenhuma mensagem de erro, então, ou seja, a minha conexão com o banco de dados já está aberta, já posso buscar os meus dados. Vou escrever o meu SQL, numa variável chamada SQL, e vou abrir o meu banco. Perceba que eu dei F8, abriu, executou o SQL e o meu record set já tem esses valores. Se você vier agora aqui na parte de verificação imediata e digitar rs.fields 0.value, você vai ver o valor número 1, que é o primeiro valor do registro que está lá. Se você escrever a mesma coisa, trocando o parâmetro name para parâmetro value para name, você vai ver o nome desse record set, desse campo, que se chama identificação. Então agora o que eu vou fazer? Enquanto não for o final do meu record set, vou inserir os títulos para cada título nos meus campos. Ele vai colocar aqui na linha, olha só, identificação, depois data, depois descrição, descrição 2 e descrição 3. Terminou o que ele vai fazer? Terminou os registros, vou redefinir coluna para 2, linha para 2, e aí, enquanto não for o final do meu record set, ele vai ficar inserindo os meus dados. Vou mudar o status bar lá para baixo, perceba, inserindo o registro número 1. Primeira coluna, número 1. Segunda coluna, data, se nós abrirmos um pouquinho aqui você vai ver a data. Terceira coluna, a descrição. Quarta coluna e a quinta coluna. Todos os nossos dados foram trazidos adequadamente. Volto a coluna para o 2. rs.moveNext, ou seja, ele foi para o próximo registro, rodo o loop e, de novo, status bar atualizado aqui para o número 2. Vou colocar um do events para que ele possa atualizar o processo a cada ciclo. F8, 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 F8. Poxa, Alessandro, tem uma falha aí. Você viu que ele não fez a atualização na mesma linha? Exato, porque eu esqueci de colocar aqui um ln igual a ln mais 1, para que ele possa pular uma linha quando ele fizer a inserção. F8, F8, vamos ver o próximo registro. Já está inserido no lugar correto, perceberam? Assim que eu chego no final, vou clicar aqui no mdb.close e vou pressionar Ctrl F8. Ele vai executar até aquele ponto onde eu pressionei o Ctrl F8 e você viu rapidamente todos os registros serem inseridos. De novo, vou fechar a minha conexão, vou matar todos os meus objetos e vou mostrar uma mensagem para o usuário. Ou seja, processo concluído com sucesso. Vou fazer agora uma troca, eu vou voltar aqui o meu banco de dados para TB Dados e nós vamos desligar a atualização da tela com application.screenUpdating igual a false e na parte de baixo nós vamos dar um application.screenUpdating igual a true para que o usuário não fique vendo a minha tela ser atualizada a cada linha. Isso faz inclusive que o Excel gere aquela mensagem de não respondendo. Com o do events isso não ocorre, mas a sua máquina vai ficar meio que parada. Perceberam que todo o processo está pronto? Então eu vou fechar o meu ambiente do VBA. Ah, um detalhe importante, né, que nós esquecemos. Antes de começar a inserção dos dados, w.usedRange.entireColumn.delete. Eu vou limpar os dados da minha planilha. Para que eu não precise mexer com a coluna A, então eu vou colocar aqui w.range B até a coluna F, .entireColumn.delete. Prontinho. Agora sim, vou fechar o VBA, vou salvar essa minha planilha para que você depois possa ter acesso a esse código. Vamos buscar os dados. Um clique em buscar dados.
Note na parte de baixo da tela que ele já está processando e buscando os meus dados de forma muito rápida. Nós já estamos na linha número 6.000. São 250 mil registros e esse processo vai demorar então um pouquinho. Se eu pressionar Ctrl Break e depurar o meu código, você vai ver que vários dados na minha planilha já foram inseridos. Podemos rodar esse dado aqui, a nossa janela lá para baixo, e vamos ver que já está na linha 11.802. Voltando para o nosso código, se eu der uma tecla F5, ele vai continuar inserindo os registros até o final, os 250 mil registros na minha planilha. Então perceba que não é difícil fazer a importação dos dados. Eu vou deixar com 20 mil, vou interromper, para que nós não tenhamos aí todo esse problema. Mesmo quando você interromper, tome cuidado. Antes de concluir o processo, venha aqui na janela de verificação imediata, dê um rs.close manualmente, feche o record set, dê um mdb.close para fechar a conexão com o seu banco de dados, e aí sim nós vamos ter a possibilidade de interromper o código de forma segura, fazendo com que a nossa conexão não fique presa lá no banco de dados. Vamos salvar essa planilha, vamos depurar de novo, não fiz nenhuma alteração, está tudo certinho. Outro detalhe importante que nós podemos fazer é alterar os parâmetros do meu select. Como eu não quero, digamos que eu quero aqueles dados do ano de 2017, eu posso vir até aqui no meu select e fazer o seguinte, em vez de tbdados, vamos buscar da CNT 2017, que é a nossa consulta. Vamos ver se dá certo? Eu não lembro de ter feito isso recentemente. Então eu vou dar um Ctrl F8, a minha conexão com o banco dá certo, vou pressionar F8, aparentemente deu. Vamos abrir aqui o nosso record set, vamos voltar lá para o início. Então ele já está inserindo, olha só, as descrições dos meus campos. Só tem duas colunas, então tomem cuidado aqui com as suas variáveis. Linha 2, coluna 2, ele vai começar a colocar os meus dados. Aqui ele deu um erro, mas é porque eu coloquei a nossa coluna com um nome. Quando você fizer a busca por consultas, tome cuidado, porque ela segue as mesmas regras da tabela. Você precisa colocar os nomes certinhos das suas tabelas. Vamos formatar essa nossa faixa. Aqui dentro do comando editar tem um comando bem interessante que é bom vocês colocarem também, que é comentar bloco e remover comentários do bloco. Então eu vou colocar esse botão aqui e o remover comentários aqui na frente dele. Vou selecionar todas essas células e vou comentar o bloco. E agora, o que nós vamos fazer? Vamos usar apenas duas colunas que nós temos na minha consulta. w.cells, ln,call.value vai ser igual a rs.fields. Como eu não sei o nome da coluna, nem estou preocupado com isso, eu vou colocar 0.value. E w.cells, ln,call mais 1, .value igual a rs.fields, 1.value. Dá para criar um mecanismo que não importa a origem. Você pode ajustar o seu código para que ele faça isso de forma automática. Mas aqui, eu estou fazendo manualmente essa orientação, porque acaba mudando um pouquinho os conceitos. Você vai precisar de mais base para poder fazer um gerenciador automático do tipo de query, não importando o número de colunas. Então está pronto, eu vou salvar. E agora, olhem que interessante. Vou executar de novo aqui. Propriedades, buscar dados. Cliquei em buscar dados. Se nós analisarmos lá embaixo, ele já está inserindo os meus registros. Registros 4.000, 5.000, 6.000. Se você se recorda, a minha banco de dados, se não me engano, tinha 13.000 registros exclusivos do ano de 2017. Então a minha consulta está prontinha. Sem que eu precisasse passar parâmetros no meu SQL, ele trouxe os dados de 2017 porque a minha consulta estava preparada para o ano de 2017. Essa aula já está com 28 minutos, então eu vou fazer a mesma coisa, eu vou dividir em duas partes. Então, se você notou, o meu SQL agora, ele fez a mesma forma, só que utilizando o número do índice do campo para importar para a minha planilha. Você pode utilizar o nome do campo, como também você pode utilizar dentro do seu select, um select para uma consulta, ou ainda um select para uma tabela do Access. Isso é fantástico. E ainda existem as cláusulas where, que você pode passar parâmetros para as suas consultas. Isso é assunto lá para aquela aula, para aquele conjunto de aulas que eu gravei sobre o SQL, sobre o Access e o VBA. Se eu não me engano, foram quase 20 aulas em que passo a passo eu mostrei todos os recursos que você precisava conhecer do SQL para importar dados para a sua planilha do Excel. Então, perceberam a diferença? Eu vou colocar aqui
TB dados, eu poderia criar um menu para que o usuário escolha o banco, e a partir do banco ele vai fazer a inserção. Vou comentar essas linhas aqui, e vou descomentar as anteriores, e nós vamos ter aí a nossa planilha de novo, funcionando normal. Para voltar lá à nossa barra de status para o padrão, eu posso dar aqui um application.statusbar igual a nada, e ele vai voltar para a barra padrão. Vou salvar, e essa é a nossa planilha. Essa planilha com esse código está disponível para você fazer o download lá no meu blog, no sigonerd.com. Se você ainda não sabe fazer isso, clique aqui no seu navegador de preferência, pode ser qualquer um, Google Chrome, Internet Explorer, Safari, Mozilla, não importa. Você pode digitar na barra de endereços www.sigaonerd.com e assim que entrar no meu blog, na parte superior da tela, clique em Apostilas do Nerd. Com um clique em Apostilas do Nerd, vai levar você a uma tela onde há centenas de apostilas, planilhas, material que você pode fazer o download gratuitamente. Na parte de baixo da tela, quase aqui no finalzinho, estão as aulas que nós criamos, justamente de todos esses projetos novos aí das aulas avulsas. É isso aí. Gostou dessa aula? Então essa é a segunda forma. Nós temos ainda a terceira forma que eu vou explicar na aula seguinte. Essa ficou com mais de 30 minutos, então como eu tenho feito recentemente, eu tenho dividido essa aula em duas partes, justamente para facilitar para você o seu estudo e não ficar com uma aula cansativa. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Se você já é inscrito, muito obrigado. E não esqueça, compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais. Um grande abraço, deixe seus comentários e diga o que você está achando do trabalho. Até a nossa próxima aula.